Atos 2, 1 a 4. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Efésios 5,18, não precisamos nem abrir, a gente sabe de cor. O Paulo faz uma referência comparativa com o vinho. O Espírito diz: enchei-vos do Espírito. E 1 João, que nós lemos sobre o amor. Deus aperfeiçoa o nosso amor quando amamos. Então, irmãos, vocês vão perceber que eu vou mencionar pelo menos 8 textos em que Jesus se encheu do Espírito, não só para demonstrar o poder de Deus nele, mas para agir como ministério sobre aqui a terra. Então, Jesus, logo que saiu da água do batismo, ele viu os céus abertos e o Espírito Santo que, como pomba, descia sobre ele. Quer dizer, Deus estava ungindo ao seu filho, logo depois do batismo. E Lucas 4:1 descreve que Jesus, depois de seu batismo, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. A seguir, o Lucas, depois de registrar a tentação sobre Cristo, registra que Jesus, no poder do Espírito, voltou para a Galileia. Lucas 4,14. Na sinagoga em Nazaré, deram-lhe o livro de Isaías, e abrindo o livro achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os mansos. Então, irmãos, o poder do Espírito é uma exigência indispensável para o testemunho da igreja. Jesus, logo após dar a grande comissão à sua igreja, aos seus discípulos, diz: e eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Lucas 24:49. E isso ele repete ao se despedir dos discípulos em Atos 1. Ele outra vez repete que eles fiquem em Jerusalém até que recebam o Espírito Santo. E depois ele fala no 1:8 que o poder do Espírito neles os faria testemunhas do Evangelho, tanto em Jerusalém como na Judéia, como em Samaria, enquanto fim do mundo. João Batista já havia dito: eu batizo com água para arrependimento, mas após mim virá Jesus, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Eu poderia trazer outros textos, e vou repetir esse que lemos aqui.
O batismo do Espírito Santo encheu a igreja de início no dia do Pentecostes. De repente veio do céu um som, como de um vento forte, encheu toda a casa onde eles estavam ali, e eles foram cheios do Espírito Santo. Essa experiência, irmãos, do Pentecostes se repete logo depois, no capítulo 4, versículo 31 de Atos. Tendo eles orado, diz a palavra, tremeu o lugar onde eles estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Paulo também, o apóstolo, anos depois, adverte a igreja: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Essa expressão, irmãos, enchei-vos do Espírito, é usada para mostrar que a plenitude do Espírito, o enchimento do Espírito, não é uma experiência apenas. Conforme a necessidade da ocasião, o Espírito encherá repetidas vezes o coração do crente para viver e para servir. Assim é preciso que todos aqui que estão me ouvindo saibam que nós, a igreja do Senhor Jesus, temos que nos manter cheios do Espírito Santo. Mas como? Se há tanta controvérsia, tanta divisão na igreja por causa do batismo do Espírito Santo, nós resolvemos esse problema no nosso ministério. Discute-se que o batismo do Espírito acontece numa experiência após a conversão. Discute-se que o batismo do Espírito Santo acontece quando nós nos convertemos, quando nós cremos em Cristo. Um fica de um lado, outro fica do outro. Nós, para evitar esse problema, ficamos dos dois lados. Cremos que quando nós cremos em Cristo, recebemos Cristo, recebemos o Espírito Santo. Isso está em 1 Coríntios 12, 13. Lá fala, você pode ver lá, 1 Coríntios 12, 13, fala assim: pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós dado beber de um só Espírito. Todos nós que estamos em Cristo já bebemos do Espírito Santo, continuamos bebendo do Espírito Santo. É uma doutrina. E também cremos no batismo na segunda experiência. Neide é um exemplo. Ela ficou na igreja desde criança, casei com ela, porque ela estava na igreja e não era crente. Então, quando ela se converteu, ela teve uma segunda experiência. Depois que saiu do batismo, foi batizada com o Espírito, com dons de língua. Nós cremos nas duas doutrinas. Se você se sente vazio, nós vamos ouvir aqui, você tem carência de poder, você precisa de uma segunda experiência. Agora, eu creio que nós, a maioria, recebemos o Espírito Santo.
O Espírito Santo foi quem nos batizou, nos incorporou, nos colocou no corpo de Cristo, na igreja de Cristo. Amém. Então, o batismo do Espírito encheu a igreja no dia de Pentecostes. Depois repetiu no capítulo 4. E depois, ainda de um tempo, Paulo adverte a igreja para se encher de novo do Espírito. Então, nós vamos ver como nos enchemos do Espírito. Primeiro, esvazie-se para ser cheio. Se você está cheio de você mesmo, você não vai ter possibilidade de se encher do Espírito. É preciso se esvaziar de você para que o Espírito te preencha, para que o Espírito tome conta do seu ser. Esvazie-se, pois, para ser cheio. Você que nos ouve, já foi cheio com o derramamento do Espírito? Eu pergunto. Se você já foi cheio, eu pergunto: você tem abençoado pessoas? Sim. O quanto você abençoa pessoas no poder do Espírito, mais você precisa de ser novamente cheio do Espírito. Vou explicar. A minha netinha chegou aqui e era difícil de cumprimentar. E ela subiu aqui para me abraçar. É raro ela fazer isso. E eu fiquei maravilhado. E me derramei sobre ela, abençoando-a. Eu me esvaziei do Espírito sobre ela. Se eu a abençoei, eu preciso de novo ser cheio do Espírito para continuar abençoando a outras pessoas. Quer dizer, eu me esvazio do Espírito Santo quando eu abençoo pessoas. Lógico que eu também me esvazio quando eu peco. Mas eu estou falando aqui de você se derramar sobre uma pessoa, é porque você quer abençoá-la e você está com o poder da bênção de Deus para transmitir essa bênção às pessoas. Você tem abençoado pessoas? É a pergunta. O quanto você tem abençoado? Eu me lembro que quando mudei ali nessa casa, onde é a escolinha, eu pouco cumprimentava os vizinhos. Quando começamos, eu e Neide, a orar para a evangelização dos vizinhos, eu percebi que eu tinha recebido o poder do Espírito para dar, não é para ficar. Eu sou abençoado para abençoar. E a maioria dos evangélicos, eles entendem que eles vêm para o culto para serem abençoados. E pronto, saem abençoados. Não é para isso. Você vem para ter comunhão com o Pai, o Filho, o Espírito, comunhão com os irmãos. E para receber a bênção de Deus. Para quê? Para abençoar a outros. Se você não está abençoando as pessoas, é preciso se encher do Espírito. Se você se esvaziou, encha-se de novo. Sermos cheios do Espírito, irmãos, é importante não só para nós outros, mas muito mais é importante para abençoar a outros, por estarmos cheios do Espírito. Não há razão de se estar cheio do Espírito
se não for para abençoar. Primeira João, que nós lemos no início aqui, quando vocês vieram aqui, 4, 12 e 13, nos diz: se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós. Eu vou repetir, porque tem crente que não sabe disso. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós. Quem está falando? O apóstolo João. E o seu amor em nós é aperfeiçoado. Louvado seja o Senhor. Ou seja, o amor recíproco entre irmãos. Eu amo e a pessoa me ama. Amor recíproco. O amor vai e o amor vem. O amor vem, o amor volta. Esse amor recíproco entre irmãos é o fruto do Espírito. E aí eu de noite marquei aqui atrás. O Espírito opera aqui nesse texto como uma árvore cheia de frutas. Por isso que fala fruto. E o fruto é o amor. E ele tem uma penca de bênçãos junto a ele. Quer dizer, uma penca de frutos. Ele é um fruto e uma penca. Alegria, paz, bondade, afeição, serenidade, amabilidade, compaixão. Então, o que eu estou dizendo aqui? Estou dizendo que o amor recíproco é o fruto do Espírito. O amor não é só para dar, o amor é também para receber. Deus nos ama e o que mais Ele quer é que nós o amemos. Jesus põe em primeiro lugar o amor a Ele. Ele adverte aqueles que amam mais a esposa, mais o filho, mais a família do que a Ele. Esse amor recíproco é o fruto do Espírito. É o fruto do Espírito. É a revelação da presença do Espírito Santo em nós. Então, o quanto amamos é o quanto do Espírito de Deus está em nós. E agora me lembro de um irmão que chegou para mim e disse: Amília, eu te admiro porque você ama os incrédulos. Louvado seja Deus. Eu amo, não só porque eu amo, porque eu devo estar cheio do amor de Deus para amar incrédulo. Porque não é fácil amar incrédulo. Obrigado, irmão, você me animou. Quer dizer, o quanto amamos, irmão, é o quanto do Espírito de Deus está em nós. Se não amamos, não temos o Espírito. Difícil para um pastor falar isso. Cheios do Espírito, nossas vidas se tornam um bom testemunho e Deus é plenamente glorificado em nós. A plenitude do Espírito é uma qualidade que caracteriza os cristãos, especialmente aqueles que amam, mas é qualidade exigida de todos os cristãos. É evidenciada pela ordem de Paulo: enchei-vos do Espírito. Efésios 5,18 é o segundo ponto dessa palavra. Assim, essa referência à plenitude do Espírito nos lembra que isso é algo que devemos buscar, esperar de todos os cristãos.
Essa qualificação deve ser para todos os membros da igreja, a fim de que todos possam cumprir as funções dos dons do Espírito que são concedidos a nós pelo Espírito. E eu anotei aqui atrás quais são as funções de curar. É aqui eu falei que essa qualificação deve ser para todos os membros da igreja, a fim de que todos possam cumprir as funções dos dons do Espírito. Quais são as funções do dom de curar? Ver o doente, visitar o doente, como nós temos feito agora o seu Walter, orando lá, os pastores na casa dele, a Maísa, a Nilza, que foi curada, nós visitando ela lá. Quer dizer, essas funções do ir, do querer abençoar, do querer ver as pessoas curadas, né? É isso que eu estou falando. Quais são as funções do dom de misericórdia? É compaixão, é amar, é ter misericórdia das pessoas que sofrem. Quais são as funções do dom de profecia? Profetizar, prestar atenção do que Deus fala através dos nossos filhos, que a palavra fala, depois nós vamos ver isso. São os nossos filhos quem mais devem profetizar. E eu disse na reunião de oração que a gente não vê os nossos filhos profetizando, nem os pais incentivando a profecia através dos filhos. Nós vemos os pais querendo colocar de qualquer jeito o filho na faculdade, mas não vemos essa intensidade de trabalho para que os seus filhos profetizem. Quais são as funções daquele irmão que exorta? Aquele irmão que está faltando muito, o que exorta, procura. E vai, adverte, exorta com amor. São funções do dom de exortar. Chama atenção. Você tem que se sujeitar à palavra. A palavra não quer que você falte ao culto. Não é coisa do pastor, é a palavra. As funções de operação de milagre. Crer. Tentar. Se você crer, vai acontecer. Eu não quero falar aqui o que aconteceu com as nossas orações essa semana. Então, voltando aqui, irmãos, um dos resultados da experiência da plenitude do Espírito Santo é uma vibração maior na adoração. Você, quando assiste a Translocal, o Imitian repete muitas vezes, quando ele está aqui conosco, e aprecia a música dessa igreja. E apreciando a música, ele diz, é uma adoração, um louvor espiritual que sai de dentro deles. O que é que aprimora esse louvor, essa adoração? O enchimento do Espírito, a plenitude do Espírito neles. Se você não adora, se você não louva, tem irmãos aqui que dizem, eu não gosto de cantar. Precisa se encher do Espírito, porque aí você vai se derramar diante de Deus. Até para você dançar para Jesus, você precisa estar cheio, porque senão não dá para tirar o pé do chão. Pode dar para o carnaval, mas para Jesus é o Espírito Santo que nos move a adoração. Paulo, logo após admoestar os Efésios a serem cheios do Espírito Santo, ele disse, falando entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais
nós já vimos aqui muitas vezes, cantando e salmodiando ao Senhor. Esse cantando e salmodiando ao Senhor, eu não posso deixar de pegar um salmo aqui, acho que 145 dá, um salmo qualquer. Está aqui, Salmo 145, tem aqui uma marca do Abílio. Olha, ele tem um coração aqui. Do Abílio para Neide. Continuo te amando, como nunca. Quero você para sempre. Isso é salmo. Falando entre vós com salmo. Receba todo o meu amor e carinho. Com as bênçãos de Deus, beijo, Abílio. Agora, salmodiando ao Senhor. Isso aqui eu achei agora aqui. Aqui o Salmo 145, 21. Profira minha boca louvores ao Senhor, e toda a carne louve o seu santo nome, para todo sempre. Você sabia que você vem à igreja para adorar o Senhor? Ou você não sabia? Pergunta para o irmão aí. Você sabia? Você vem para adorar, para louvar, para pôr Deus em primeiro lugar? Aqui, por exemplo, o Salmo 8 do capítulo 146 fala: o Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos. Salmodiando a Deus, reconhecendo o seu poder, o seu amor para conosco. Eu posso achar outro aqui, o Salmo 8 do 147, que cobre de nuvens os céus. Eu fico lá na chácara, lá no lago, vendo as nuvens, cada uma com o seu desenho, né? Ele cobre de nuvens os céus, prepara a chuva para a terra, faz brotar nos montes a erva e o alimento aos animais. Os passarinhos ali voando, cada um pegando o seu alimentozinho, um e outro fazendo o seu ninho. O Jonas fotografou aquele passarinho pequenininho, esse beija-flor, no ninho, com 2 nenenzinhos. Fotografou. Depois ele começou a trazer comidinha, fotografou. Depois os 2 voaram. Agora ele já botou mais 2 ovinhos, para ter mais 2 filhos. Que coisa! Quem que alimenta esses pássaros? Deus. Salmodiai a Deus, que alimenta os pássaros. Eles não reclamam. O que eu vou comer hoje? A inflação está alta. E o feijão subiu, nada. Salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai. Só faz isso quem está cheio do Espírito Santo. É o que Paulo fala. A igreja assim é estimulada a pensar novamente, meus irmãos, na primazia da vibração da adoração, como resultado do enchimento do Espírito. O estarmos cheios do Espírito também leva-nos a derramar. Por que eu falo derramar? Porque Jesus compara o Espírito com a água viva, com o fluir da água. Estamos cheios do Espírito, leva-nos a derramar, leva-nos a abençoar, leva-nos a doar àqueles que necessitam. Vejo as funções da Casa da Esperança com as crianças carentes, aqueles que contribuem a casa que estão cheios do Espírito, a diretoria que se dispõe a trabalhar está cheia do Espírito. Os professores que trabalham lá, os professores estão cheios do Espírito.
Eu vou citar um nome aqui, ele vai ficar. Ele não contou para ninguém, ele consertou, reformou todos os computadores da Casa da Esperança, que não funcionavam mais, sem cobrar um tostão. O Diego está cheio do Espírito. As funcionárias, a Marta, coordenadora. Agora, a todos aqueles que ainda não foram cheios do Espírito, nós podemos agora reafirmar. Terceiro, o Pentecostes é possível novamente. Não perca a esperança. No primeiro Pentecostes, Deus precisou apenas de 120 irmãos juntos num só lugar. Inesperadamente, um som parecido como de um vento ganhou força e ninguém sabia de onde vinha. E todo o lugar foi tomado por aquele som. E em seguida, como um fogo que irrompe, o Espírito Santo se derramou sobre eles e começaram a falar em diferentes línguas à medida que o Espírito agia. As pessoas atraídas a tudo aquilo, espantadas e sem entender o que estava acontecendo, perguntavam: eles são galileus? Como é que eles estão falando em tantas línguas diferentes? O que está acontecendo aqui? Outros zombavam, dizendo: eles estão bêbados. Foi então que Pedro, apoiado pelos 11 apóstolos, tomou a palavra para explicar. Ninguém, Pedro falando, está bêbado, como alguns estão pensando. O que está acontecendo é que o profeta Joel anunciou há muito tempo atrás o quê? E acontecerá nos últimos dias, nesses dias que nós estamos vivendo agora, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos, vossas filhas, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens irão para agora, vossos jovens, onde é que eu estou aqui? Vossos jovens, não preciso ler aqui. Vossos jovens terão visões, nós velhos sonharemos. Você é velho, você sonha. Eu falei sobre sonho domingo. É um sonho atrás do outro. Nossos empregados, até diz a palavra, profetizarão. Nossas empregadas, aqui fala servo. Está acontecendo agora. Pedro está falando. Nós estamos nos últimos dias. Começou lá com Jesus e agora está mais ainda, mais nos últimos dias, que já passaram-se 2000 anos. Está acontecendo, tem que acontecer. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Foi então, meus irmãos, que Deus precisou de apenas 120 pessoas cheias do Espírito para salvar quase 3.000 homens só, sem contar as mulheres e as crianças, naquele dia. O que Deus fez, Ele pode fazer de novo ou não? Pergunto. Aí, a nossa fé é essa aí. Era para todo mundo falar, pode! Por que eu gritei? Porque eu até disse para o Marcos, eu estou preocupado porque vou pregar sobre o enchimento do Espírito. Eu preciso primeiro estar cheio do Espírito. Aí eu estou perguntando para mim de novo. O que Deus fez naquele dia do Pentecostes, salvando quase 3.000 homens, Ele pode fazer de novo? Pode! O que Deus fez, Ele pode fazer de novo.
Pode, por quê? E ele mesmo responde em Malaquias 3,6. Porque ele falando, Deus, porque eu, o Senhor, não mudo. Ele fez, ele não vai mudar agora e não fazer mais, ele não muda. Ele fez e vai fazer sobre a nossa fé. Em nome de Jesus. O Tommy Barnett, autor do livro Multiplicação, conta que um velho pastor da roça estava lendo sobre o grande reavivamento que Wesley havia pregado em Augusta, nos Estados Unidos. Determinou ir ao lugar exato daquele grande evento. E ali encontrou a igreja em que o Wesley pregara. Pediu a uma encarregada: leve-me ao púlpito onde John Wesley pregou. Então se ajoelhou e, com lágrimas escorrendo pela face enrugada e cansada pelos anos de trabalho nos campos, ele orou: Senhor, repete o reavivamento, repete o Senhor. Irmãos, cremos que o Pentecostes, o evento descrito no Atos 2 que nós lemos, e também no 4:31, em que os 120 foram cheios do poder do Espírito, em que milhares se converteram a Cristo, pode repetir-se de novo. Mas para quê? Para que o que Deus fez ontem, venha Ele fazer hoje. O que Deus fez antes, Ele possa fazer agora. Você crê nisso? Então, se o Pentecostes é possível de novo, por que não nos reunimos e começamos a orar por um reavivamento na igreja e nas nossas congregações, e nos grupos familiares? Por quê? Aí a hora que você fala em oração, eu fui convidado a pregar no encontro de 1000 pastores lá na CEPAL, e o Jaime Kemp falou: escolhe o tema. E eu falei: vou falar sobre oração. E é um tema mais difícil, mas vou falar sobre oração. Aí eu levei toda a família, todos os filhos, todo mundo. Todos os grupos, que eram mais ou menos uns 10, estavam assim de gente. O de oração, pouca gente. Estava o Jaime, um outro. Aí o Jaime subiu no púlpito. Vocês veem, vocês pastores, ao invés de ir na reunião de oração, onde toda uma família está ali para dar testemunho sobre a oração, ninguém foi. Por que será? Eu pergunto: por que será que os irmãos não vêm na reunião de oração da terça-feira? Por que será? Porque é a oração que vai mudar essa situação. É a oração que vai fazer com que Deus faça de novo o que Ele já fez. Porque é a oração que vai fazer uma transformação e trazer um reavivamento à igreja e manter a igreja avivada. É a oração. Não é programa. Você liga a televisão, tem um programa lá, para hoje, por exemplo. Venha com R$1.000 e você vai sair daqui rico. Aqui não tem isso. Aí ele veio dar o testemunho: eu dei 1.000 e ganhei 20.000. Está satisfazendo a vontade dele. Nós queremos satisfazer a vontade de Deus. E a vontade de Deus para essa igreja é reavivar essa igreja, é encher essa igreja do Espírito Santo. Aí a minha pergunta: estamos prontos para um Pentecostes acontecer de novo aqui? Tudo o que nós precisamos, irmãos,
é do enchimento do Espírito Santo. Vamos então orar, como aquele velho pastor da roça: Senhor, repete o reavivamento, repete o Senhor. Eu sempre falo aqui de um irmão, que numa igreja que se fechou lá nos States, há uns 12 anos atrás, todos concordaram com o fechamento da igreja, menos uma pessoa. Como não ouviram ele, era um só, ele ficou à porta. Todo dia vinha à porta orar. O que aconteceu? Aquela igreja fechada hoje é a maior igreja dos Estados Unidos. Porque uma pessoa não concordou com o fechamento em oração. E Deus ouviu. Você está pensando, pastor Abílio, quer que eu venha? Não, ninguém é obrigado, você faz a coisa do Espírito. Vai sair da igreja agora, porque aquele senhor saiu porque tem que abraçar. Ele não gosta de abraçar. Saiu. Eu não sei o que está acontecendo nesses últimos dias. Outro casal saiu porque eu elogiei o Papa. Eu não estou entendendo mais a igreja. O Papa visitou a nossa igreja em Roma. É uma igrejinha pequena. Ele foi lá assistir o culto. Pastor Eutraitino, que eu vou agora lá em maio. Ele foi lá assistir. E aí, eu não posso elogiar um Papa assim? Não. Por quê? Porque estão pregando aí que o Papa é a besta do Apocalipse. Ele pode até ter sido, mas esse daí, a gente conhece ele lá da Argentina, ele não é a besta. Eu afirmo mesmo. Ele é um cristão batizado no Espírito Santo. Glória a Deus. Irmãos, ela está em cima da hora. Esvaziemos de nós mesmos para nos encher plenamente do poder do Espírito, para que o Senhor faça cumprir a profecia de Joel em nossos filhos e filhas, nos nossos jovens e velhos, nos servos e nas servas. Na verdade, irmãos, oramos muito pouco. Eu tenho que falar antes de Deus me recolher, porque Ele vai me cobrar. E eu estou indo para lá, Ele vai me cobrar. Oramos muito pouco. Falei. Precisamos orar mais, para que o Senhor possa nos responder e fazer as obras poderosas que Ele planeja fazer nos últimos dias. Mas por que tem que orar? Porque Ele condicionou. Ele não precisava da nossa oração. Ele podia fazer, mas Ele condicionou e nos deu esse privilégio de poder pedir para Ele responder e fazer. Nós temos esse privilégio e temos que usá-lo. Orar mais. A palavra nos ensina sobre o poder da oração. Por mais difícil que seja o pedido que nós fazemos a Deus, vejam o que o Senhor diz em Jeremias 32, 27. Ó Deus falando: eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade. Há alguma coisa difícil demais para mim? Ele está perguntando para vocês. Eu sou o Deus de todo mundo. Por acaso, alguma coisa difícil demais para mim fazer? Vocês não respondem? Não há! Não há.
Ele pode todas as coisas. Não há impossíveis para Deus. Então Ele quer fazer um reavivamento. Ele quer te encher do Espírito. Ele quer te abençoar. Ele quer mudar as coisas da sua casa. Ele quer cumprir as promessas que Ele fez através de Jesus a nós. Ficai, pois, em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Cadê esse poder? Aí fica, eu não venho mais nessa igreja porque a doutrina tem que abraçar. Porque para com isso. Para com isso. Deus nos levantou para abençoar a cidade de Bauru. E o Rufino está aí. Hoje não veio. O prefeito vai vir aqui. Pediu para guardar 50 cadeiras, que ele vai ver com o secretário, para que a igreja ore por eles. E o Rufino disse que ele está lá. Você não levanta, rapaz. Está de óculos escuros. Você está me vendo. E também vem vereadores. Para quê? Para uma igreja que ora. Eles creem que nós oramos. E eles creem que Deus responde às nossas orações. Mas nós realmente oramos? Na verdade, irmãos, oramos pouco. Hoje vocês me perdoem, vou passar mais 3 minutos. Precisamos orar mais para que o Senhor possa nos responder e fazer as obras poderosas que Ele planeja fazer nesses últimos dias. A palavra nos ensina sobre o poder da oração. Por mais difícil que seja, Deus responde. E concluo. Primeiro, temos de nos manter cheios do Espírito, para podermos derramar e abençoar as pessoas. Para isso adverte-nos Paulo: enchei-vos do Espírito. Nós temos sido abençoados, eu pergunto, nesta igreja ou não? Temos. Sermos abençoados é importante, muito importante. Se você sair daqui abençoado hoje, é muito importante para você. Mas muito mais importante é abençoar a outros, por estarmos cheios do Espírito. 2, para terminar, o Pentecostes será possível novamente para produzir grande reavivamento com sinais e maravilhas, como foi no passado. Nós vamos orar como aquele velho pastor da roça, que orou com lágrimas em seu rosto cansado, e ali no púlpito de John Wesley pregou: Senhor, repete o reavivamento, repete o Senhor. Irmãos, vamos orar, vamos jejuar. Eu sei que ninguém vai responder. Ninguém respondeu. Respondeu? Então vou perguntar de novo. Irmãos, vamos orar? Vamos jejuar? Pergunta. Vamos pedir um avivamento a nós, para que nós realmente nos enchamos do Espírito Santo. Cheios do Espírito, amando-nos uns aos outros, em comunhão e unidade, nós possamos então derramar e abençoar nossos irmãos e a centenas de pessoas para que se convertam ao Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo aqui nessa cidade. Amém ou não? Amém! E toda a força e poder do Espírito Santo seja derramado
sobre cada um daqueles que Deus trouxe hoje para ouvir essa palavra, em nome de Jesus. tvcmc.com.br é o nosso canal para compartilhar o Evangelho do Reino de Deus e o senhorio de Jesus Cristo.